A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, mais uma vez esse que vos fala é o vosso irmão em Cristo, irmão Miguel. Irmãos, hoje vamos fazer um estudo, vamos falar de um assunto muito interessante a respeito das gírias, a respeito das palavras torpes, amém? Primeiro então vamos entrar na palavra de Deus, que se encontra no livro de Tito, epístola do apóstolo Paulo a Tito, no seu capítulo 2, seu versículos 7 e 8. Fala assim a palavra de Deus: em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Amém? Então, primeiramente, o que nós vamos entender o que Paulo ele instrui a Tito? Paulo ele escreve a Tito e ele fala assim, que por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boas ordens as coisas que ainda resta, e de cidade em cidade estabelecesse presbítero, como já te mandei. Aí ele vem exortando e vem instruindo como que o presbítero deve estar diante do povo e diante de Deus, que deve ser irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusado de dissolução, não desobediente, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel da palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com essa doutrina, como para convencer os contradizentes. Então nós vamos ver que o livro de Tito, quando Paulo escreve a Tito, ele vem instruindo a Tito a maneira que ele deve lidar com as pessoas e também a maneira que ele deve conduzir a obra de Deus. Por isso que Tito foi deixado em Creta para ele conduzir a obra de Deus e colocar presbíteros, bispo, para ajudar ele e também nas outras igrejas para ter os presbíteros. Então, Paulo ele vem instruindo Tito a colocar os presbíteros. Então, ou seja, primeiramente começa as coisas do altar do Senhor, para depois chegar nos membros, depois chegar no povo. Porque se não tem um pastorado, um bispado, um presbitério preparado para cuidar do povo, como que o povo vai chegar à salvação? Então isso mais para frente, se assim Deus permitir, eu quero preparar um estudo sobre isso também, sobre a preparação do presbitério, do diaconato, do bispado, do pastorado, porque todo pastor, o bispo, o diácono, o presbítero, o cooperador, o obreiro, ele tem que estar preparado para estar na frente da obra do Senhor, porque se eles que são a coluna, se eles que são exemplo não forem exemplo, como que o povo vai chegar ao reino dos céus? Amém? Então, Paulo, ele exorta a Tito em diversas coisas, e uma delas, Paulo fala assim no versículo 7 do capítulo 2, em tudo te dá por boas obras, ou seja, Paulo estava falando para Tito que em tudo ele tem que ser exemplo das boas obras, em tudo te dá por exemplo de boas obras, ou seja, ele tinha que ser o exemplo de todas aquelas pessoas que estavam ali. Por quê? Porque ele estava na frente da obra. E é isso que todos aqueles que estão na frente da obra tem que ser. Tem que ser o quê? Tem que ser exemplo para as demais pessoas. Tem que ser irrepreensível. Tem que ser marido de uma só mulher. Não pode ser adúltero, fornicador, tomador de cachaça, tomador de uísque, cheirador de cocaína, fumador de maconha.
não pode se meter em briga, não pode se meter em contenda. Então ele tem que ser exemplo para todas as pessoas. Quando ele estiver andando na rua, ele tem que ter um bom testemunho. Quando ele estiver indo para o trabalho, ele tem que ter um bom testemunho. Dentro do trabalho tem que ter um bom testemunho. Então todo aquele que está na frente da obra, ele tem que se dar por exemplo em todas as coisas. Tudo ele tem que ser exemplo. Dentro da sua casa, ele tem que ser exemplo para os seus filhos e para sua esposa. Na igreja tem que ser exemplo para os membros. Não pode... Já pensou, você prega algo, chega na rua, esse mesmo irmão que pregou tá andando de bermuda, tá andando sem camisa. Já pensou o escândalo? Tá cobiçando as mulheres, tá olhando para as mulheres. Aí o que as pessoas vão falar? Aquilo que toda pessoa que não serve a Deus fala sempre a mesma coisa. Eu vou servir a Deus desse jeito aí, prefiro estar no mundo. Se é para mim servir a Deus desse jeito, do irmãozinho, da irmãzinha, eu prefiro estar no mundo. Então aqui nós vamos entrar agora no tema desse estudo, que é a linguagem sã e irrepreensível. Então o cristão, ele pode falar gíria, pode ter linguagem torpe? Não. Porque olha o que fala aqui a palavra. No versículo 8. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal do que dizer de nós. Ou seja, todo o cristão, quando se converte, tem que orar a Deus para Deus tirar a gíria, tem que orar a Deus para Deus tirar a palavra torpe. Eu conheço muitas pessoas, inclusive vou até contar um testemunho, mas eu conheço muitas pessoas que falam gíria e servem a Deus. Na onde eu trabalho mesmo, os irmãos, quando eu falo alguma coisa, eu falo, fala pro pai aqui, ó. Não, deixa com o pai. Traz aqui que o pai faz. Então, ou seja, eles pegam a gíria mundana e traz pro meio gospel, traz para dentro da igreja, traz para o povo de Deus. E muitos irmãos, daqueles que se dizem servos de Deus, estão falando gíria. Para quem não sabe, a gíria foi inventada lá na cadeia. Satanás, além de enganar o povo para roubar, para matar, para a pessoa ser presa, ele ainda vai e coloca esse tipo de linguajar para o povo falar, que eles falavam lá na cadeia para as outras pessoas não entender o que eles estavam falando. Então eles falavam muito em gíria. Tem crente que fala mano, tem crente que fala e aí, tem crente que fala parça, fala tudo esse monte de linguajar mundano, esse monte de gíria, e acha super normal isso. O diabo tem enganado tantas pessoas que as pessoas não conseguem mais discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Tantos irmãos, até mesmo em cima do altar, pregando, falando gíria. Mano, nossa, tanta coisa, irmãos, que não dá nem pra acreditar. E tantos cristãos que se dizem cristão, falando não somente gírias, mas também palavras torpe. O que é a palavra torpe? Palavra que não convém o servo de Deus falar, palavra dobre. Palavras que o servo de Deus não deve falar mais. Ele saiu do mundo, ele não deve falar mais esse tipo de palavra, de gíria, de palavra torpe, de palavra dobre. Então, todo o cristão tem que deixar a gíria de lado, tem que deixar a palavra torpe de lado. Eu já vi muitas pessoas falar, eu não posso falar palavrão, mas outro tipo de palavra eu posso, porque isso não é pecado. Aí já vi a pessoa falando assim, acontecendo alguma coisa, as pessoas às vezes na hora da ira, na hora da briga, falam, vai se lascar, vai encher o saco de outro. Esse tipo de palavra torpe, que também desagrada a Deus. Não está falando palavrão, mas está falando uma palavra torpe, uma palavra que não vem da parte de Deus. E a palavra de Deus fala que nós temos que ter uma linguagem sã e irrepreensível. O que é uma linguagem sã? É uma linguagem sadia, uma linguagem que as pessoas olhem para nós e falem, esse irmão, essa irmã é diferente, ele não fala que nem o povo do mundo, não fala que nem a gente com gíria, não fala palavrão, não fala palavras deselegantes, palavras torpes, não, ele tem uma linguagem correta.
Assim tem que ser o cristão. Nós temos que ter uma linguagem correta e irrepreensível, a ponto das pessoas olhar e falar: não tem o que falar desse irmão. Por quê? Porque nós somos irrepreensíveis, com a nossa linguagem irrepreensível. Nunca. Claro que nós somos seres humanos, às vezes escapa alguma palavra que não provém de Deus, né? Nós temos que se arrepender e pedir perdão para Deus. Mas se a gente vigiar, o nosso linguajar vai ser o linguajar do céu. Será que os anjos falam gíria? Será que os anjos falam palavras top? Não. Será que Deus, quando ele vem... Outra palavra top, outra coisa top que a gente fala é chamar as pessoas por apelido. Outra coisa que desagrada a Deus. Será que Deus ele nos chama pelo apelido? Ele vai vir falar com a gente e vai falar: ô magrinho, ô gordinho, ô feinho, ô bonitinho. Não. Deus ele nos chama pelo nosso nome. Por isso que a palavra de Deus fala: antes da gente se formar no ventre da nossa mãe, Deus já tinha nos chamado, já tinha nos dado um nome e tinha nos dado um sobrenome. Então Deus ele já sabia que a gente ia nascer. Então Deus já tinha dado um nome, já tinha dado um sobrenome, já sabia em qual família a gente ia nascer. Então Deus ele não nos chama pelo apelido, Deus nos chama pelo nome. Outra coisa no meio do povo de Deus também que tem que ser consertado isso é o povo chamar os irmãos pelo apelido. Então a nossa linguagem tem que ser irrepreensível, para que o demônio, o diabo, o nosso adversário, se envergonhe e ele não tenha do que nos acusar. Porque se a gente fala gíria, fala palavra top, chama os irmãos pelo apelido, fica de brincadeirinha, de chocarrice, de meninice, então o diabo, diante de Deus, ele tem como nos acusar e falar: tá vendo ali, não é o seu servo? Então eu tenho legalidade na vida dele para mim trabalhar na vida dele, porque ele está usando as coisas que pertencem a mim. Então todo aquele que usa as coisas que pertencem ao diabo, o diabo tem legalidade para trabalhar na nossa vida. E se a gente não vigiar, a gente pode também perder a nossa salvação. Então o que acontece? Nós não podemos falar linguagens mundanas, palavras mundanas, gírias, palavras tops, palavras dobre, chamar por apelido, ficar com meninice, chocarrice. Então isso são coisas que são abominação ao Senhor. E é o que nós vemos muito no meio do povo de Deus, falando gíria, chamando os irmãos pelo apelido, com meninice, brincadeira, piadinha. Tem os irmãos que gostam até de contar piada, né? E acha que isso é engraçado. Fala: o evangelho é tão sério, então nós temos que alegrar o evangelho. E quem falou que Deus precisa de palhaço gospel? Quem falou que Deus precisa de irmãos para trazer piadinhas? Deus não precisa disso não. O evangelho é sério. O evangelho tem que ser pregado com seriedade, porque é o evangelho da salvação. Um dia nós vamos morar com o Senhor. E se ficarmos de brincadeirinha, de piadinha, de meninice, como que a gente vai morar na glória? Não tem como. Então eu vou contar um testemunho, porque muitas das coisas que a gente passa serve de testemunho para nós, e está tudo dentro da palavra de Deus. Um dia eu estava trabalhando, aí eu trabalhava com um rapaz, eu não sei de qual igreja que era, mas ele falava que servia a Deus. E ele é todo cheio de gíria, todo cheio de andar se arrastando, todo cheio de andar no gingado, né? Que nem quando a gente era do mundo, andava se arrastando com os braços, né? Todo gingando com os braços, ele andava desse jeito, falando várias gírias. Inclusive ele falou que o apelido dele lá na empresa era Quebrada, né? Já começa por aí. Os irmãos os próprios irmãos que servem a Deus colocam apelido, e o próprio irmão que foi apelidado aceita o apelido, para ver como que tá as coisas. Ele falou que chamavam ele de Quebrada, né? E um dia eu conversando com ele, falando que a gente tem que mudar a nossa linguagem, o nosso linguajar. Eu sempre pedia para Deus me dar sabedoria para poder falar com ele, para não entristecer ele, para não matar a alma dele, para ele poder entender que a nossa vida com Cristo tem que ser diferente das coisas do mundo. Então eu falando com ele das gírias, falando com ele dos palavrão, que eu via que ele falou que às vezes ficava muito nervoso, falava uns palavrão, brigava muito com a mulher dele. Então eu procurei instruir ele enquanto eu trabalhei com ele, né? Pedindo sabedoria para Deus, né? Então quando eu falei com ele sobre a gíria, ele falou assim: eu tava orando já a Deus, para Deus tirar a gíria, né? Que eu não quero mais ficar falando gíria. Só que aí eu conversei com o meu líder, que ele era daquelas igrejas em células.
Aí ele falou, aí eu conversei com o meu líder, e o meu líder falou assim, não, irmão, pode ficar em paz, porque Deus quer você falando em gíria mesmo para você ganhar o povo do mundo. Olha, que líder espiritual das pessoas é essa que fala que Deus quer que você continue falando em gíria para você ganhar o povo do mundo? É tanta carnalidade, irmão. O demônio tem enganado tantas pessoas, meus irmãos, que dá tristeza de você ver uma coisa dessa. Você vê o irmão que estava orando a Deus para Deus libertar ele das gírias. Aí vem o líder dele, o líder espiritual deles. Não sei se era de jovens, não sei do que era esse líder espiritual. E falou: não, Deus quer que você permanece falando gíria para você ganhar o povo do mundo. Olha que coisa terrível. Então quer dizer que pra gente ganhar o povo que bebe, a gente tem que beber. Pra gente ganhar o povo que usa droga, a gente tem que usar droga. Pra gente ganhar a prostituta, a gente tem que se prostituir. Pra gente ganhar as lésbicas, a gente tem que ser lésbica. Pra gente ganhar os homossexuais, a gente tem que ser homossexual. Pra gente ganhar alguém que tem AIDS, a gente também tem que contrair a AIDS. Pra gente ganhar alguém que tem lepra, a gente tem que ter lepra também. Pra gente ganhar quem tem câncer, a gente tem que contrair o câncer também. Então é um evangelho totalmente barateado, um evangelho totalmente deturpado, um evangelho totalmente mentiroso que nós estamos vivendo hoje no dia a dia. Por quê? Porque Deus ele só quer o coração. Em toda a igreja que você vai, o povo só sabe falar, Deus só quer o coração, Deus é amor. Só que o amor de Deus ele vem junto com a justiça do Senhor. Por isso que ele fala, capítulo 3, versículo 19 de Apocalipse, eu exorto e repreendo a todos aqueles que eu amo. Então o amor de Deus ele vem com a repreensão, ele vem com a exortação, ele vem com a justiça. E Deus, o amor que estão pregando hoje é um amor mentiroso, um amor falso. Que você pode vir do jeito que tá e pode permanecer do jeito que você tá. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós venhamos do jeito que estamos, mas quem nos muda é Deus, quem nos molda é o Espírito Santo. Através de quem? Através dos servos de Deus que têm compromisso para ensinar a palavra, para ensinar a doutrina, para ensinar o amor. O verdadeiro amor de Deus, o verdadeiro amor de Cristo. Então, sim, nós temos que mudar as nossas atitudes, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de andar. Nós temos que mudar tudo, deixar tudo aquilo que pertencia ao mundo, nós temos que deixar de lado para quê? Para seguir a Cristo em espírito e em verdade. Então nós podemos falar gíria? Não, nós temos que deixar esse tipo de atitude, essa coisa mundana que nós aprendemos no mundo, e temos que pedir para Deus nos libertar por completo, para que o nome de Deus possa ser glorificado na nossa vida, meus irmãos. Que Deus possa abençoar a vida de todos os meus irmãos. Fique aí com mais esse estudo e que Deus possa abençoar cada um dos meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.